Sejam bem-vindos, senhores. E hoje quero falar de um tema que vai desde a rotina mais simples à existência mais complexa. O certo e o errado. A concepção que a consciência cria da conduta moralmente aceita, mas digo moralmente aceita, não quanto ao estabelecimento das coisas na opinião pública, mas na própria opinião pública do interior, que são vozes desconhecidas que disputam, assim como a verdade e a mentira, o mesmo prato, mas muitas vezes comem juntas e levam até a comida na boca da outra, pois o certo e o errado vivem eternamente enamorados numa infinita noite de núpcias. E o maior problema para a modernidade é conseguir examinar a conduta devidamente justa, não sob a perspectiva das luminosidades interiores depois de já ter estabelecido os seus conceitos das coisas, mas sim por um constrangimento, por um sufocamento daquelas questões que, na verdade, ao homem são muito vulneráveis. O homem toma suas decisões não de acordo com seu caráter moral, pela consciência da justiça, mas a partir de suas vulnerabilidades, das suas fragilidades. A conduta moral tem um ponto de partida diferente do que desejamos na sua execução, que é o bom, o belo. Pois se um homem, uma mulher, distante de si mesmo, já não se conhecendo, conhecendo-se em sombras, e em sombras picotadas, da qual costuma chamar eu, os homens desejam, para julgar as situações, de um afastamento que lhes seja vantajoso, onde se sintam deuses e senhores, podendo ver tudo, isentos, imunes do próprio turbilhão desconcertante em que a ambiguidade das coisas não são fornecidas. Então as pessoas têm a tendência a julgarem as coisas filosoficamente com a distância depois da poeira já ter baixado. Então a própria consciência, que não se sente vigiada, alça um voo além da própria capacidade que tem de manter, porque lá de cima vai cair, com julgamentos filosóficos completamente falsos e enrijecidos e embrutecidos, vamos colocar, entronizados, cercados pela insegurança do julgamento, ou seja, a vulnerabilidade do homem constitui nele o hábito de adquirir diversas teorias. E é essa característica que eu quero trabalhar e trazer na ambiguidade das situações a ação justa. E ela é muito mais difícil do que imaginamos. Ela não está apenas por uma conduta fiel a certas leis que nos obrigam ao bem. Ora, se um homem age de tal forma por aquela perseguição que, sendo diferente ao que deveria agir, age de outra forma ou agiria de outra forma, logo ele se vê desconfortavelmente isolado e então recorre imediatamente às decisões que são socialmente divulgadas. E aqui está uma verdade e também uma mentira, um acerto e um problema, uma correção e uma dúvida. Porque na mesma medida em que o homem acata certas leis sociais como leis devidas, porque são consenso, e ao mesmo tempo não tendo o seu julgamento trabalhado sobre aquela mesma questão, por ter confirmado-se em uma certeza filosófica da qual
teorizando soberbamente, se afasta do problema com uma espécie de imunidade covardia. O homem, de covarde, sentindo sua fragilidade ante o acontecimento, afasta-se para julgar como se pudesse ver acima de todos. Você já viu aquelas pessoas que você apresenta alguma situação extremamente difícil? Ela é ambígua. O certo e o errado são contaminados com o mesmo ar. E esse ar podre, esse ar contagioso, emanando certos eflúvios, vapores invisíveis, enfraquecem qualquer um que respire no mesmo local, assim como qualquer espécie de doença contagiosa. E essa pessoa olha para o seu caso, depois de você ter relatado, eu passei por isso, experienciei aquilo, e ela não emite um ar de compreensão verdadeira. Ela não quer entender o que está acontecendo, mas sim como ela se sente julgando aquilo. E a opinião que ela emite, dado a distância fria do acontecimento, é favorável ao pudor. Mas digo aqui não ao pudor quanto ao moralismo. Digo ao próprio pudor da sua consciência de não querer desnudar-se, na maioria das vezes, por não saber o que responder. As pessoas que menos sabem responder, mais conseguem fechar situações. As pessoas que menos entendem as coisas são as que mais adquirem opiniões conclusivas sobre os acontecimentos. Porque a pressa pelo medo não somente da não conclusão, mas de não conseguir, na sua própria estrutura, alcançar esse galope que é muito além do que ele pode. É tentar prender durante um tempo infantil, como crianças que brincam na água, tentando segurar a água fazendo pequenas poças nas mãos. Ele tenta segurar com a sua grande incerteza aquelas certezas que ele vê que elas mesmas possuem uma lógica para explicar aquilo que ele não consegue entender. E se dá plenamente satisfeito. Mas, ora, a própria realidade ri-se das certezas. Não como uma senhora revoltada que, ao olhar para os acontecimentos, relativiza tudo. Não é isso. É que o mal sempre é apresentado na mesma nuance do bem. A conduta moral sempre está entrelaçada com aquela vulnerabilidade que é característica da própria oscilação do pensamento. É por isso que nós devemos julgar as ações e os acontecimentos e as próprias observações, não com a distância fria da pedra, mas sim com o calor atento da imaginação. A imaginação, sendo esse portal que tudo vê e tudo concebe, e o mundo cria não a partir de si mesma, mas como extensão de si mesma, e passa a senti-lo derivado desta primeira imaginação. As observações que nós devemos fazer devem ser sempre literárias e não filosóficas. Observando os romances, as novelas, os contos, percebemos que muitas vezes alguns escritores, para estender aquela sua capacidade da escrita, aprendem outros estilos. Por exemplo, Machado de Assis, em seus contos, muitas vezes escreve como Chateaubriand. Machado de Assis escreve como outros escritores franceses que ele nem sequer fez a referência. Machado de Assis é aprendiz na arte da escrita de Manuel Antônio de Almeida, embora em sua vida nunca tivesse feito muitas confissões sobre ele, mesmo tendo editado a sua obra, considerada a parte definitiva, que é a Memória de um Sargento de Milícias. Porque Manuel Antônio de Almeida é o primeiro a usar a ironia. Todos nós estamos sendo possuídos por estilos que nos chegam. Estilos de fala, estilos de sensações, estilos de pensamentos, estilos de afetações.
e estilos morais. Esses estilos morais querem trazer para a própria consciência, porque o homem depende da moral para respirar, assim como precisamos comer, beber e dormir. A moral, ela é necessária, porque a consciência sem a moral, ela está desamparada de qualquer referência de um bem. Por isso que aqueles que querem demolir a moral destroem a si mesmos. Porque a própria consciência precisa disso para pôr freio a inventividades que causariam dano a si e a outrem. Mas o que eu quero falar de verdade quanto a esses danos são daqueles julgamentos que, servindo-se de cordames, querem preencher a vela de um navio não com um vento que vem das extremidades da terra, mas com o sopro de alguém que acha que pode acumular muito fôlego em suas bochechas e soprar de uma vez um navio com toneladas. É essa mesma aparência que o homem moderno tenta fazer para julgar as situações, com um fôlego falso que ele fabricou das vãs certezas da filosofia. E o problema é que os conceitos da filosofia que teorizam na parte exclusiva de um único ponto não estão relacionados com a estrutura da realidade. Só os romances. Você precisa aprender a julgar literariamente. Assim, você será habituado pela leitura de diversos romances e dos poetas, porque os poetas são os que constroem a linguagem e assim ampliam sua imaginação das sensações, e os romancistas trabalham a partir dos poetas, como eu falei no vídeo anterior. Se não assistiu, volte e veja. É que essa primeira estrutura que o homem forma o treina na verossimilhança. Você precisa ter a capacidade de entender, a capacidade de enxergar pelas palavras primeiro. É por isso que muitas vezes vão dizer que algumas pessoas possuem um julgamento tão assertivo, mas ele não é um julgamento assertivo quanto a própria definição da coisa como um tema de algum trabalho que você faz na faculdade, ou no seu trabalho mesmo, no seu dia a dia, você quer pôr um emblema, até mesmo um logo de uma loja, é de que os próprios romancistas, os próprios escritores, treinando você na verossimilhança, vai fazer com que você treine primeiro pela linguagem. Você nunca vai conseguir alcançar a realidade se os seus olhos observadores observam apenas a carcaça, as pessoas interagindo, as palavras que elas falam. Porque, como eu já falei também em outro vídeo, as palavras que os brasileiros falam não são as palavras que eles querem realmente dizer. Há um hiato no meio. E esse hiato ele é captado pelo quê? Pelo senso da verossimilhança. E isso é treinado na literatura. Eu acabei de terminar uma novela e lendo essa obrigação da qual o personagem precisou passar por tantas dificuldades para entender uma coisa aparentemente simples, mas que não é. E ele vai dizer: um homem precisa suportar aquilo que lhe é concernente à própria consciência, aos seus erros, às suas escolhas, aos seus pecados. Porque as decisões que tomamos raras vezes são as certas e sempre estão contaminadas, influenciadas por aquela nossa tessitura de embelezar os nossos desejos, apesar da necessidade de justiça e de verdade que temos em adotar alguma coisa.
nós, na maioria das vezes, apenas sustentamos aquilo que, de certa forma, nos escapa ou revela a nossa vulnerabilidade. E olhando por esse ponto, a própria contradição da realidade, que ri de suas vãs certezas, ela é como a iluminadora de culpas. É por isso que é importante você contar para si mesmo a sua própria história. E constantemente você se depara que você agiu da forma contrária da qual você acredita. Por quê? Você sempre tem a tendência a agir de acordo com a sua vulnerabilidade, que é aquele ponto onde a ferida nunca fecha. E por não fechar, até mesmo o poeta português Camões vai dizer que, na verdade, Bocage, ele estava preso e escreve um soneto a uma mulher pedindo que ela envie uma espécie de ai à distância para saber se ela ainda se sente desejosa por ele, para saber se a afeição permanece. Ele vai dizer que é como se esta aparência do que eu entendo, quando eu não entendo, assanha a minha ferida. Porque entendemos aquilo que nos toca e dificilmente conseguimos sobrepor ao que está verdadeiramente acontecendo. Porque não há dentro de você uma liga. E essa liga ela é composta pela sua linguagem, pela capacidade de fala que você desenvolveu, a fala sincera, a eloquência do coração, a eloquência literária do coração, onde não há abismos entre o que você pensa, sente e fala. E claro, é uma habilidade extremamente difícil de ser conquistada, mas quando conquistada, é ela que enlaça a personalidade. Portanto, já de breve, digo, julgue as coisas literariamente, não filosoficamente. A filosofia exige uma maturidade. Assim como a construção de qualquer certeza perene depende da parcela honesta de dúvida, não duvidoso, porque de temor duvida-se de tudo, mas duvidoso-se porque de impotente sente que a própria consistência das coisas escapa a qualquer firme intenção que você tenha de delas julgar, apreender tudo. Portanto, seja sensível à realidade literariamente e não filosoficamente. E neste choque, nesta escolha, nesta decisão resignada, apesar de inúmeras incongruências e dores, você terá uma consistência verdadeira e reconhecerá em si mesmo erros tão antigos e familiares quanto aquela sua disposição honesta em confessar para si mesmo as próprias palhaçadas. Portanto, senhores, prestem atenção na realidade literariamente.